Salve, salve! Estamos aqui novamente e a gente vai dar continuidade à acentuação gráfica, não é isso? Legal. E na aula passada eu fiquei de falar sobre aqueles verbos terminados em guar, quar e quir. Por exemplo, enxaguar, obliquar, delinquir. Olha, eu nunca vi isso em prova de concurso público, mas como faz parte de acentuação gráfica, eu preciso falar. Até porque houve uma mudança na nova ortografia em relação a esses verbos terminados em guar, quar e quir. Beleza? O que eu quero que você saiba é o seguinte. Atualmente, ou seja, de acordo com a nova ortografia, existe dupla possibilidade de pronúncia e de escrita desses verbos. Beleza? Então você pode dizer assim, ó, vou pegar o exemplo enxaguar. Isso serve para os outros verbos, como obliquar, delinquir. Ou seja, verbos terminados em guar, quar e quir. Beleza? Vou dar um exemplo só do enxaguar para você perceber isso. Então, presente do indicativo. Eu enxago, ou seja, paroxítona acentuada, terminada de tom crescente. Tu enxáguas, paroxítona acentuada, terminada de tom crescente. Ele enxágua, paroxítona acentuada, terminada de tom crescente. Nós enxaguamos, vós enxaguais, eles enxaguam, paroxítona acentuada, terminada de tom crescente. Beleza? E qual é a segunda possibilidade de pronúncia e de escrita, Pestana? A segunda possibilidade de pronúncia e de escrita é sem o acento. Ou seja, você não coloca o acento. E aí a pronúncia vai ser assim, quer ver? Ó? Eu enxaguo, tu enxaguas, ele enxagua. Nós enxaguamos, vós enxaguais, eles enxaguam. Sem acento. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado com esses verbos, porque apesar de eu nunca ter visto em prova de concurso, se o cara quiser fazer uma graça, né? Se ele quiser ir além, ele vai trabalhar de repente em cima dessa babaquicezinha. Beleza? Cuidado com isso. Vamos continuar? Vem comigo. Bem, vou falar sobre o quinto ponto relacionado à acentuação gráfica, que é o uso do hífen. Eu poderia ter colocado esse assunto dentro de ortografia, mas eu preferi colocar dentro de acentuação gráfica, afinal de contas o hífen é um sinal diacrítico. E sinais diacríticos têm a ver com acentuação gráfica. E é por isso que eu escolhi colocar o assunto uso do hífen dentro de acentuação e não dentro de ortografia. Lembrando que a nova ortografia mudou algumas coisas em relação ao uso do hífen, seja em substantivos compostos, seja em palavras formadas por derivação prefixal, ou seja, palavras que têm prefixos. Cara, é muita decoreba isso aqui, beleza? Então não tem jeito. Infelizmente, eu tive que colocar uma série de informações aqui, que são informações decoreba, para você entender, aplicar no dia da prova. Por incrível que pareça, algumas bancas vêm se apegando literalmente algumas regrinhas no uso do hífen. E aí, cara, é muito louco isso, né? Os caras cobrarem algo tão decoreba em pleno século XXI, não é isso? Mas enfim. Vamos lá, chega de chorumelas e vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o uso do hífen em palavras compostas, em substantivos compostos e em palavras formadas por derivação prefixal, ou seja, em palavras com prefixos. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o hífen em substantivos compostos. O que aconteceu? Vamos lá. Primeiro detalhe. Não se usa o hífen em vocábulos com elementos de ligação. Então, se você tiver um substantivo composto formado por algum elemento de ligação, como uma preposição, uma conjunção, você não usa mais hífen. Antigamente se usava, hoje não usa mais. Então, mula sem cabeça, pé de moleque, dia a dia, corpo a corpo, ponto e vírgula, bicho de 7 cabeças, leve trás e por aí vai. Observe que todos esses substantivos compostos apresentam elementos de ligação, seja preposição, seja uma conjunção. Então esses elementos de ligação não são mais ligados por hífen nesse tipo de substantivo composto. Beleza? Então a primeira regra é, não se usa o hífen em vocábulos com elementos de ligação. Aí, como em tudo em português, ou quase tudo, há exceções, né? E quais são essas exceções?
sem justificativa decente. São essas aí, ó. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, ao Deus dará, a queima-roupa, pé de meia, pé d'água, pau d'alho, gota d'água, cola de sapateiro, pão de leite. Vai, Pestana, você está querendo dizer que eu tenho que gravar essas palavras que mesmo com elemento de ligação, ainda há hífen? É isso aí. Pô, mas é muita sacanagem, Pestana. Ué, a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. Desculpa, mas você tem que gravar isso. Inclusive, recentemente caiu na banca IBFC uma questão sobre isso. Na verdade, não foi só na IBFC, tá, galera? Em outras bancas também isso já caiu. Então, cuidado com isso. Decore. Agora, não acabou não, tá? Ainda tem mais um detalhe. Animais e vegetais. Coloquei aí em negrito, sublinhado, para ficar bem evidente. Observe só. Andorinha da serra, lebre da Patagônia, dente de leão, olho de boi, pimenta do reino, cravo da Índia, bico de papagaio, etc. Andorinha da serra é um bicho, é um animal. Lebre da Patagônia é um bicho, um animal. Dente de leão é um vegetal, uma planta. Olho de boi é uma planta também, um vegetal. Pimenta do reino também pertence ao mundo vegetal. Cravo da Índia, mesma coisa. Bico de papagaio também é um vegetal. Então, animais e vegetais não tem, não cabe essa regra de ausência do hífen. Pelo contrário, se os substantivos compostos forem animais e vegetais, ou seja, espécies botânicas ou espécies animais, você continua usando o hífen, tá? Então, espécies botânicas e animais, ou seja, animais e vegetais, você continua usando hífen. Cuidado com isso, tá? Cara, por incrível que pareça, isso vem caindo em prova, tá? Por incrível que pareça. É muito louco, né? Porque é muita decoreba. E aí, porra, é muita sacanagem com o aluno, né? Mas, enfim, os caras não querem saber. Agora, eu coloquei assim, ó, cuidado com cão de guarda, sem hífen. Por que eu botei aqui cão de guarda sem hífen? Porque você pode pensar assim, ó, cão de guarda é um substantivo composto, é um animal. Só que, na verdade, cão de guarda não é uma espécie animal. Cão de guarda é um cão, ou seja, um cachorro que trabalha como segurança da tua casa, beleza? Então, não é um substantivo composto. Na verdade, é o substantivo cão seguido da locução adjetiva de guarda. Ou, no máximo, eu posso interpretar cão de guarda como uma locução substantiva. Beleza? E não como um substantivo composto. O que eu quero dizer é o seguinte, cão de guarda não é uma espécie animal. Se cão de guarda não é uma espécie animal, então você não usa hífen. Beleza? É isso. Maravilha. Continuando, mais regrinhas. Não se usa o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Olha, essa justificativa é uma justificativa tão ridícula, que a gente só tem que aceitar porque é letra de lei. E se cair na sua prova, saiba que girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas e derivados, como paraquedista, paraquedismo, não se usa o hífen. Não se usa o hífen. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Olha só, ignore as minhas críticas, tá? Eu faço críticas, assim, pessoais sobre o que eu acho do acordo ortográfico, mas essas críticas eu não fundamento, ou quase nunca fundamento, porque para você que está estudando para concurso, isso não interessa, né? Então, eu peço até que você ignore as minhas críticas quando eu falo que algo é ridículo, quando eu falo que algo não tem coerência, enfim. Eu vou tentar até evitar isso, porque não traz tanto proveito para você. Mas que dá uma raiva no coração, dá. Porque são muitas regrinhas bobas que poderiam ser simplificadas e não foram. Mas enfim. Então, grave isso. Não se usa o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Ou seja, girassol não é o ato de um sol girar. Ou seja, girassol é uma planta, então não usa mais o hífen.
Madressilva é uma planta também, perdeu a noção de composição. Manda-chuva não é alguém mandar chuva, não é isso. Manda-chuva é um chefe, né? É um patrão, enfim, é o cara que manda. Pontapé não é a ponta do pé, pontapé é um chute que se dá. Paraquedas seria o quê? Parar uma queda? Não, paraquedas é aquele objeto que você utiliza quando você pula de avião para poder, enfim, você não se esborrachar no chão. Agora, o problema é que existem outras palavras que perderam a noção de composição e que não são escritas sem hífen, são escritas com hífen. Então, quer dizer, é isso que eu acho incoerente, né? Mas, enfim, são essas as palavras aqui, que, de acordo com a Academia Brasileira de Letras, perderam a noção de composição e, por isso, não se usa mais o hífen. Ponto final. Grave isso. Continuando. Nos adjetivos compostos, como surdo-mudo, nova-iorquino, verde-amarelo, esses adjetivos compostos, o hífen é obrigatório, tá? Ou seja, nada mudou em relação a isso. Então já tinha hífen antes e continua tendo, então nada mudou. Continua colocando hífen nos adjetivos compostos. Então, homem surdo-mudo, residente nova-iorquino, sei lá, muro verde-amarelo e por aí vai. Esses adjetivos compostos continuam com hífen, nada mudou. Agora, vale ressaltar que o hífen é obrigatório quando se unem dois vocábulos gentílicos ou pátrios. Então, quer dizer, os adjetivos compostos normais e os adjetivos compostos gentílicos ou pátrios continuam com hífen. Isso não mudou. Então, por exemplo, idioma indo-europeu, rapaz luso-brasileiro, enfim, homem sino-americano, acordo euro-asiático, enfim, esses adjetivos compostos que marcam origem, né, algo relacionado a uma cidade ou ligado a uma nação, ligado a uma nacionalidade, você mantém o hífen nesse tipo de adjetivo composto. Nada mudou. Eu só coloquei aqui só para enfatizar que não mudou. Continuando. Agora eu vou falar sobre a regra do hífen com prefixos, tá? Vou falar sobre a regra do hífen com prefixos. Então, quando o prefixo terminar em vogal, o que vai acontecer? Vamos ver ponto por ponto. Bem, se o prefixo terminar em vogal, o que vai acontecer se a palavra seguinte começar com R ou S? Ou melhor, começar com vogal diferente ou consoante diferente de R ou S. Você não vai usar o hífen. Então, sem hífen diante de vogal diferente ou consoante diferente de R e S. Então, por exemplo, alto é um prefixo? É terminado em vogal? Sim. A palavra seguinte apresenta uma vogal diferente? Apresenta. Então, o que você faz? Sem hífen. Ou seja, você não usa o hífen. Antiaéreo. Ante é um prefixo? A palavra seguinte começa com uma vogal diferente da palavra que termina o prefixo? Ou melhor, da vogal que termina o prefixo? Sim. Então, se tem vogais diferentes, consequentemente, você não coloca o hífen. Anteprojeto. Ante é um prefixo. Prefixo termina em vogal? Termina. A letra seguinte é diferente da vogal que termina o prefixo? Sim. É uma consoante. Então junta tudo, não coloca hífen. Semicírculo. Semi é um prefixo? Prefixo termina em I, mas a palavra seguinte começa com uma consoante. Então você junta tudo, não coloca hífen. Em outras palavras, quando você tiver uma palavra formada por prefixo, e esse prefixo terminar em vogal, e a palavra seguinte ao prefixo tiver uma vogal diferente da vogal que termina o prefixo, ou uma consoante diferente de R ou de S, você vai juntar tudo. Essa é a regra geral. Tudo bem? Continuando. Sem hífen diante de R ou S, dobram-se essas letras. Então, se você tiver um prefixo seguido de R ou S, o que você vai fazer com esse R e com esse S? Você não vai colocar hífen.
você vai dobrar o R e o S. Então, corréu seria um co-réu, ou seja, um réu que acompanha um outro réu. Antirracismo, anti mais racismo, antirracismo, com 2 R's. Contra-reforma, contra mais reforma, contra-reforma com 2 R's. Antissocial, anti é um prefixo que termina em vogal, a palavra seguinte começa com S, duplica o S. Ultrassom, prefixo termina em vogal, a palavra seguinte começa em S, duplica o S. Pseudo-sábio, pseudo é um prefixo que termina em O, em vogal, a palavra seguinte começa com S, duplica o S. Resumindo, se o prefixo terminar em vogal e a palavra seguinte começar com R ou com S, o que você vai fazer? Você vai dobrar o R e o S. Vai ficar feio, né? Mas vai ficar correto de acordo com a nova ortografia. Continuando, outro ponto. Com hífen diante de mesma vogal. Então, se você tiver um prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte começar pela mesma vogal, o que você vai fazer? Você vai separar com hífen, porque você não pode ter 2 vogais, uma do ladinho da outra. Você tem que separar com hífen. Então, contra-ataque, micro-ondas, ultraaquecido, semi-inconsciência. Por que o hífen é obrigatório? Porque quando você tem um prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal, o hífen é obrigatório. Beleza? Fica ligado nisso. Agora, se o prefixo terminar em consoante, Pestana? Bem, se o prefixo terminar em consoante, o que você vai fazer? Você tem determinadas regras também. Por exemplo, você vai usar o hífen diante de mesma consoante. Então, interregional. Observe que o prefixo terminou em R, a palavra seguinte começou com R. Então, quando você tem consoantes iguais, você separa por hífen. O mesmo se dá com subbibliotecário. Como são consoantes iguais, você separa por hífen. Beleza? Então, isso sempre vai acontecer. Consoantes iguais, você vai separar por hífen. Tudo bem? Beleza. Próxima regrinha. Sem hífen diante de consoante diferente ou vogal. Então, se você tiver um prefixo terminado em consoante e a palavra seguinte for uma consoante diferente da consoante que termina o prefixo ou for uma vogal, você vai colocar hífen. Não, você não vai colocar nada. Então, intermunicipal, supersônico. Deixa eu dar outro exemplo aqui, sei lá, que eu acabei não colocando. Transatlântico. Ou seja, você não coloca hífen, você coloca tudo junto. Então, tem o prefixo. A palavra seguinte começou com vogal ou com uma consoante diferente da consoante que termina o prefixo, você vai juntar tudo, sem hífen. Outro caso, sem hífen diante de vogal. Bem, coloquei aqui, né? Rolou tipo um déjà vu aqui. Enfim, vai no pacote. Interestadual. Inter, prefixo, terminado em R, a palavra seguinte começa com vogal, você junta tudo. Super interessante. Prefixo, terminado em consoante, a palavra seguinte começa com vogal, você junta tudo. Tudo bem? Legal? Então essas são as regras de prefixo. Beleza? Olha para mim rapidinho. Cara, vamos ser sinceros. Isso não é legal. Isso não traz felicidade, não é? É um assunto chato. Mas é um assunto, olha aí. É um assunto necessário. Por que é necessário? Pensa. O acordo ortográfico era para começar, digamos assim, né, em 2009. Só que não começou. Aí jogaram para frente, né? Não, vai começar 1º de janeiro de 2013. Aí não começou. Aí jogaram para 1º de janeiro de 2016. Aí começou. Pronto. Aí tá valendo mesmo. Tá valendo. Beleza. As provas de concursos públicos, digamos assim, como uma maneira de sedimentar essas mudanças ortográficas, elas vêm trabalhando isso. Então, quer dizer, digamos que você está numa fase ruim, né? Que você tem que decorar essas paradinhas. Mas pensa,
Antigamente, ou seja, na antiga ortografia, era um pouco mais difícil, porque tinha mais detalhes. Então rolou uma simplificação. Não é uma simplificação ótima. Não é. Poderia ter simplificado mais, poderia ter simplificado melhor. Essa que é a verdade. Mas não adianta a gente chorar o leite derramado. Se a gente tem que estudar isso, a gente tem que estudar isso. Ponto. Beleza? E trabalhar a questão para fixar o conhecimento. Chegar no dia da prova, aquele cara que está do teu lado chorando, né, suando frio para tentar resolver aquela questão que é decoreba, vai ficar para trás e você vai passar. Por quê? Porque você fez o seu dever de casa. Por isso que eu digo, toda vez que terminar um vídeo, não é terminar um assunto, por exemplo, terminei fonologia, vou revisar tudo de fonologia. Não. Terminou um vídeo, revisa o que você aprendeu no vídeo e faça questões. Pestana, mas dá muito trabalho, eu não estudo só português. Eu estudo direito constitucional, direito penal, direito tributário, direito civil, direito não sei o quê, sei nem se existe direito, informática, inglês, relações internacionais, eu estudo. Eu sei. Mas quem está na chuva é para se molhar. Se você quiser realmente passar no concurso, você precisa se esforçar e tomar tempo para aquilo. Beleza? Então vale a pena, vale muito a pena você perder, por exemplo, né, entre aspas, 1 ano da tua vida se dedicando pra caramba, por mais que você não passe em alguns concursos durante aquele ano, aí você, estudando firme. No próximo ano, ou seja, 1 ano depois, o concurso que vier, você vai acabar com ele. Você vai detonar. É uma questão de preparação, cara. Preparação. Beleza? Mas tem que ter disciplina. Tem que ter objetivo. Tem que ter passionalidade. Tipo assim, eu quero muito isso. Eu quero verdadeiramente isso. É isso que eu quero pra mim. Então, eu vou lá e vou arrebentar e vou conseguir, vou conquistar o que eu quero. É isso. Você tem que ter esse espírito. Esse espírito. Beleza? Então, vamos em frente. Respira fundo, toma um café, polichinelo, lava o rosto, vem que vem comigo pra gente continuar a brincadeira. Beleza? Não acabou, vem comigo. Vamos lá. Bem, existem algumas regras especiais com alguns prefixos. E aí a gente tem que saber quais são essas regras especiais com alguns prefixos. E é isso que eu vou falar a partir de agora. Então, por exemplo, o prefixo sub, a gente usa o hífen quando a palavra começa com H, com B ou com R. Então, por exemplo, sub-humano, você escreve com H. Também é possível escrever subhumano, sem H. Tá bom? É possível escrever subhumano sem H. Ou sub-hífen humano. Você pode escrever, então, de duas maneiras. Subhumano ou subhumano, com hífen e com H. Tudo bem? Vou repetir. Subhumano, sem H, ou sub-hífen humano, com H. Dupla possibilidade. Agora, se vier uma palavra iniciada por R ou B de bola, você sempre vai colocar o hífen. Sub-região, sub-raça, sub-reitor, sub-reptício, sub-bairro e por aí vai. Você sempre vai colocar hífen se a palavra seguinte começar por B, R ou H. E com H tem esse detalhe aí no sub-humano. Beleza? Anote isso. Se você não tiver a minha gramática, anote isso. Se você tiver a minha gramática, não precisa anotar, porque isso está bem explicado, detalhado no capítulo 2 dela. Os prefixos circum e pan. Esses prefixos circum e pan são sempre usados com hífen quando a palavra seguinte é iniciada por M de Maria, N de namoro e vogal. Então, por exemplo, circummeridiano, circunnavegação, pan-americano. Ou seja,
Quando as palavras iniciarem por M, N ou vogal, você vai separar os prefixos circun e pan por hífen. Ok? Legal. Agora o prefixo co. O prefixo co é um prefixo interessante, porque antigamente se usava hífen quando a palavra seguinte começava com S, por exemplo. Só que não há mais hífen com o prefixo co. Simplesmente não há. Então, por exemplo, olha para mim rapidinho. Por exemplo, coordenar. Co é um prefixo que termina na vogal O. Ordenar é uma palavra que começa com a vogal O. Aí, seguindo aquelas regras gerais que eu dei agora há pouco, de hífen com prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte começando com a mesma vogal que termina o prefixo, a gente tinha que colocar hífen, lembra? Tinha que colocar? Beleza. Só que com o prefixo co, não. Coordenar é tudo junto, sem hífen. Pô, Pestana, mas por que micro-ondas tem hífen separando o O do O e coordenar não tem hífen no O? Por quê? Não tem explicação. É uma arbitrariedade, digamos assim, uma lei, você tem que saber. Então, com o prefixo co, você não vai usar hífen em hipótese nenhuma, independentemente da letra que venha depois. Por exemplo, existe uma regra geral de hífen, que eu acabei não dizendo, né, mas deu tempo de falar agora, que é a seguinte: toda vez que a palavra iniciar com H, você vai separar por hífen. Então, super-homem, super hífen homem. Por quê? Porque a palavra seguinte começa com H. Isso é uma regra geral. Mas com o prefixo co, não tem hífen. E aí o que acontece? Se não tem hífen, cai o H. Exemplo: ele é o meu co-herdeiro. Então ele é herdeiro junto comigo. Então ele é co-herdeiro. Então herdeiro não é escrito com H? É. Quando você junta tudo, co-herdeiro, cai o H e não tem hífen. Fica C-O-E-R-D-E-I-R-O. Co-herdeiro. Sem hífen e sem H. Beleza? Cara, é isso aí. Com o prefixo co não tem mais hífen. Não tem, em hipótese nenhuma. Então cosseno, corréu, cooperar, coherdeiro, coautor, junta tudo sem hífen. Beleza? Show? Vem comigo, continuando. Os prefixos vice, viso, grão, além, aquém, ex, anterior, né? Tipo ex, mulher, recém, sem, soto e para. Esses prefixos você sempre vai usar o hífen, tá? Agora, cuidado com para, porque, por exemplo, paraquedas, lembra que a gente viu agora há pouco? Lá atrás? Paraquedas não tem hífen. Mas, se for outra palavra, você vai usar hífen sempre. Então, quando for vice, viso, grão, além, aquém, ex, recém, sem, solto, para, você vai sempre usar o hífen. Então, exemplo: vice-rei, viso, reinado, grã-duquesa, grão-mestre, além-mar, aquém-mar, ex-aluno, recém-casado, sem terra, sotopor, para-raios, e por aí vai, né? Você sempre vai usar o hífen, tá bom? Sempre vai usar o hífen. Ué, Pestana, mas para-raios não seria tipo assim, ó? Para-raios. Ou seja, duplica o R quando o prefixo termina em vogal. É por isso que eu falei regras especiais com alguns prefixos. Então, quando for o prefixo para, você vai colocar hífen. Então, para, hífen, raios. Beleza? Cuidado com o prefixo para. Legal, continuando. Nunca se usa hífen quando você tem o prefixo re, tá? Então, reescrever, reescrita, enfim. Nunca se usa hífen. Quando for o prefixo in e o prefixo des, você também não vai usar hífen. Você vai juntar e não vai usar hífen. Então, por exemplo, inabilidade, desumano, você não vai usar hífen. Com os prefixos ab, ob, ad e sob,
você vai usar hífen diante de palavra iniciada por B, D ou R. Ou seja, palavras que começam com a mesma consoante que termina esses prefixos aqui. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Ab-rogar, ad digital, ad renal, ob-rogar, sob-rojar, enfim. Então, quando ab, ob, ad, sob vierem seguidos de B, D ou R, você vai colocar hífen, tá? Legal. Agora, a Academia Brasileira de Letras, infelizmente, coloca algumas palavras como se fossem, assim, dupla possibilidade de grafia. Por exemplo, abrupto. A gente sempre viu a palavra abrupto escrito assim, abrupto. Só que existe a possibilidade de você grafar assim também, ó, abrupto. Beleza? É uma possibilidade também. Bem, continuando. Com prefixo mal. Com prefixo mal, você vai usar o hífen na maioria das vezes. Quando isso acontece? Quando a palavra seguinte é começada por vogal, H ou L. Então, mal-estar, mal-humorado, mal-limpo. Então, toda vez que o prefixo mal vier seguido de vogal, H ou L, você vai colocar o hífen. Então, mal-estar, com hífen. Mal-humorado, com hífen. Mal-limpo, com hífen. Beleza? Então, quando for usado o mal como prefixo, você vai usar o hífen quando a palavra seguinte começar por vogal, H ou L. Agora, tem um detalhe. Quando a palavra mal estiver relacionada à ideia de doença, você só vai usar o hífen se não houver elemento de ligação. Por exemplo, mal francês. Mas se for, por exemplo, mal de Lázaro, mal de 7 dias, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, aí você não vai usar o hífen, tá? Você não vai usar o hífen. Agora, deixa eu só dar um outro detalhe, só para finalizar o mal com L, é que a Academia Brasileira de Letras coloca no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que inclusive você pode baixar o aplicativo para o seu celular. O nome do aplicativo é VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, para você saber como as palavras são escritas, para você saber quais palavras existem na língua portuguesa. O VOLP, obviamente, não é infalível porque é feito por seres humanos, mas, em tese, é a autoridade máxima no assunto no que diz respeito a como as palavras são escritas. Então, vou falar só mais um detalhe do mal, que o VOLP diz assim, ó, existe dupla possibilidade de mal com L. Você pode escrever malcriação, tudo junto, malcriação. Você pode escrever também macriação, hífen criação. É dupla possibilidade de escrita que você tem. Agora, toda vez que você tiver em dúvida, consulte o VOLP. Eu faço isso frequentemente no meu celular. Toda vez que eu tenho dúvida na existência de uma palavra, eu digito a palavra, aperto o Enter. Se aparecer a palavra, é porque ela existe. Se não aparecer, é porque ela não existe. Tá certo? E aí a gente fica sabendo como é que se usa o hífen também. É uma ferramenta muito boa o VOLP. Falar do prefixo bem agora. O prefixo bem, você vai usar o hífen sempre, praticamente. Ou seja, diante das vogais A, E, I, O e das consoantes, enfim, você vai usar sempre. Agora, infelizmente, tem vários detalhezinhos sobre o prefixo bem. Olha para mim rapidinho, se liga só. Eu tô aqui com a minha gramática e eu queria mencionar para você esses detalhes, tá? Então, se você tiver com a minha gramática, dá uma olhada aí no capítulo 2, que é o capítulo de acentuação gráfica, na parte de hífen e prefixos. Sobre o prefixo bem, tem vários detalhes. Então, eu vou ler aqui para vocês. Você vai usar hífen sempre, né? No entanto, tem alguns cuidados que você deve tomar. Por exemplo, bem fazer pode ser escrito tudo junto, sem hífen. E com N de namoro. Bem fazer, tudo junto. Ou você pode escrever bem fazer com hífen. Bem com M de Maria, hífen fazer.
Bem feito, benfeitor, benfeitoria e benfazejo, você escreve tudo junto com N de namoro, sem hífen. Bem querer, você pode escrever sem hífen, com N de namoro, tudo junto, bem querer. E o Volpe ainda registra bem querer, ou seja, bem com M de Maria, hífen, querer. Agora, bem quisto, você escreve tudo junto, sem hífen, e com N de namoro, bem quisto, tudo junto. Bem querença, você pode escrever também com N de namoro, sem hífen, bem querença, mas o Volpe também registra bem querença com M de Maria e hífen, bem, hífen, querença. Bem dizer, você escreve tudo junto, sem hífen, com N de namoro, bem dizer, mas o Volpe também registra bem dizer, ou seja, bem, hífen, dizer, bem com M de Maria, hífen, dizer. Bendito, sem hífen, escrito com N de namoro, tudo junto, bendito, e o Volpe coloca benditoso, com hífen e com M de Maria. Então, bem, hífen, ditoso. E é isso. São esses os detalhes. Cara, infelizmente, existem detalhes chatinhos. Só que as bancas não querem saber. As bancas querem acabar com essa vida, né? Para você não passar, fazer a triagem. Não é isso? Mas você quer passar. Você não vai ser impedido pela banca. Então, a única maneira de você aprender isso é martelando muitas questões, Beleza? Vem comigo, continuando. Falar agora dos prefixos pós, pré e pró. Esses prefixos aí, pós, pré e pró, são prefixos... Eu vou passar um pouco do meu tempo hoje, tá? Devo passar uns 10 minutos. Então não fica chateado comigo, não. Esses prefixos pós, pré e pró, eles são usados com hífen apenas se a pronúncia for tônica. Ou seja, quando você pronunciar pós como pós e não como pois. Quando você pronunciar pré como pré e não como pré. Quando você pronunciar pró como pró e não como pro. Então, sei lá, pós-adolescência, pré-vestibular, pós-simbolismo, pró-ativo, enfim. Quando você usar pós, pré e pró de maneira tônica, com timbre aberto, você vai colocar o hífen obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Agora, se você pronunciar essas palavras com timbre fechado, aí você não vai usar o hífen. Como, por exemplo, pospor, preconceito, prejulgar, pressupor, procriar, propor, enfim, pós-fácil. Quando você usar pós, pré e pró com timbre aberto, aí você vai colocar o hífen, beleza? Quando você usar com timbre fechado, você não vai usar o hífen e vai juntar tudo. Tudo bem? Cuidado. Agora, se você usar o quase e o não como prefixos, por exemplo, aquilo que ele me falou foi uma quase resposta. Aquilo que ele me falou foi uma quase resposta. Vou até olhar para você aqui, rapidinho, se liga só. Aquilo que ele me falou foi uma quase resposta. Quando você usar o quase como prefixo, você não vai usar o hífen. A mesma coisa se dá com o não. Quando você usar o não como prefixo, ele não vai ser usado com hífen. Então, por exemplo, a não divulgação do trabalho implicou problemas. A não divulgação do trabalho. Então, não divulgação é um substantivo, em que o não está servindo como prefixo. Só que, nesse caso, ele não tem hífen. Mais. Antigamente tinha, não tem mais. Beleza? Maravilha. Tem outras regrinhas aqui. Açu, Guaçu e Mirim. Esses elementos,
indígenas, Açu, Guaçu e Mirim, são sempre ligados por hífen, sempre. Beleza? Então, independentemente da palavra que você tiver aí, você vai colocar o hífen, tá certo? Por exemplo, Rio-Niterói. Eu até tinha que ter colocado aqui com letra maiúscula. Vem aqui comigo rapidinho. Rio-Niterói. Beleza? Era até para ter colocado com letra maiúscula, mas acabei não colocando. Bem, quando você diz assim, ponte Rio-Niterói, eixo Rio-São Paulo. Então, quando você trabalha o hífen como se fosse uma ponte entre um lugar e outro, o hífen é obrigatório. Beleza? E para fechar, tão só, tão somente e à toa. Tão só, tão somente e à toa. Olha para mim rapidinho, só para a gente fechar. Essas expressões, tão só, tão somente e à toa, não tem mais hífen, acabou. Então, por exemplo, eu vou falar tão somente a verdade. Não tem mais hífen. Beleza? Ah, aquilo foi uma discussão à toa. Não tem mais hífen. Em hipótese nenhuma você usa mais hífen em à toa, em tão só e tão somente. Tudo bem? Tranquilo? Respira fundo. Terminamos. Olha para mim aqui rapidinho. Ou melhor, olha aqui para a telinha. Olha aqui para a telinha. Foca na gramática. Olha para mim agora. Foca na gramática, beleza? Paramos por aqui. Terminamos a acentuação. Faça a sua parte. Revise tudo que a gente viu. Eu sei que essa parte de hífen é chatinha, mas não cai tanto quanto a acentuação. De qualquer maneira, devore, caia dentro, faça a sua parte, faça bastantes questões para poder fortalecer teu cérebro. Belezinha? Tranquilo? Obrigado por tudo. Terminamos a acentuação. Até a próxima.